Está começando o programa Artigo 5º. A cada semana, convidamos especialistas para discutir temas diretamente relacionados ao nosso dia a dia e mostrar como colocar em prática os direitos garantidos pela Constituição Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre deveres e direitos relacionados à saúde. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Também diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Para falar o que pode acontecer com quem não cumpre com o dever quando se trata da saúde, eu recebo no estúdio do Artigo 5º o juiz Fabrício Castanha Lunardi, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e a advogada Larissa Friedrich Reinert, especialista em Direito Civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Fabrício, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente de que forma a legislação trata o direito à saúde. O artigo 5º da Constituição Federal, como foi citado aqui, ele prevê dos principais direitos fundamentais, que é o direito à vida, um direito de primeira geração ou de primeira dimensão. E como corolário dele vem também o direito à saúde. O direito à saúde, no entanto, é um direito social, previsto no artigo 196 e também nos artigos seguintes da Constituição Federal. E vem tendo entendimento no âmbito judicial de que esse direito à saúde ele é um direito que tem aplicabilidade imediata, ou seja, ele independe de uma legislação infraconstitucional que regulamente esse direito. Então, se a pessoa necessitar, por exemplo, de um medicamento ou de uma UTI, uma internação hospitalar, um outro tratamento médico, ela pode recorrer diretamente ao judiciário com base só nesse dispositivo constitucional. No âmbito infraconstitucional, na série infraconstitucional, também há diversas legislações que regulam a matéria, mas eu destaco a Lei 8.080, de 1990, que é a lei que trata do Sistema Único de Saúde do SUS, e lá são previstos também, então, diversos direitos dos cidadãos, frente ao Estado, sobretudo em relação a medicamentos e também outros tratamentos à saúde, como internação hospitalar e tratamento médico, Doutora Larissa, o juiz Fabrício falou aqui do SUS. O que é responsabilidade do governo quando a gente fala de saúde? Que tipo de ação que não pode faltar? De um modo geral, o Estado ele tem esse dever de prestar a saúde a todos os cidadãos, a todos os brasileiros. Na lei do SUS, de um modo geral, existem vários tipos de tratamentos que vamos dizer que seria o mínimo, o mínimo existencial, que o Estado precisa propor, precisa dispor a nós. Então, ele precisa gerir os seus recursos de forma que esses requisitos mínimos que estão dispostos nesta lei, e entre outras, sejam providos aos brasileiros de uma forma geral. Não só os brasileiros, qualquer pessoa que estiver no Brasil e que necessite do atendimento à saúde, ele vai ter direito a esse atendimento. Bom, e o que fazer se uma pessoa está doente? O medicamento existe, mas não pode ser usado no Brasil. Um casal de Brasília entrou na justiça para tentar garantir a importação do remédio e, com isso, manter o tratamento da filha de 5 anos. Anne tem apenas 5 anos de idade. Logo que nasceu, começou a ter sérias convulsões. Ela saía de uma crise, dormia, quando acordava tinha outra crise, dormia de novo, porque dá um cansaço muito grande cada convulsão. Então ela entrava nesse ciclo, dormia, acordava, convulsionava, dormia, acordava, às vezes convulsionava dormindo. E o risco era muito grande. O diagnóstico veio aos 4 anos. A pequena sofre de uma síndrome rara, a CDKL5, um problema genético que causa epilepsia grave. No fim do ano passado, uma outra descoberta trouxe um fio de esperança à família. Pesquisando na internet, a mãe de Anne viu que uma criança americana com a mesma síndrome era tratada com a substância canabidiol, um derivado da maconha. Como o resultado era animador, Catiele decidiu importar o canabidiol, mesmo sendo ilegal. Da primeira vez, nós trouxemos pelo correio. E começamos a fazer o uso, e aí, quando estava acabando, a gente começou a tentar trazer novamente, só que, infelizmente, nós não conseguimos que chegasse. Ele foi retido pela alfândega, que encaminhou para a Anvisa. Diante da situação, a família de Anne recorreu à justiça. Nós não tínhamos tempo hábil para esperar o tempo necessário para a avaliação da Anvisa. Então, a gente entrou na justiça para conseguir em tempo recorde para o bem da Anne. O
caso foi parar na Terceira Vara Federal de Brasília. Na decisão, o juiz levou em conta o que diz a Constituição Federal, que assegura o direito à saúde. Ele analisou provas que indicavam uma melhora significativa na qualidade de vida da criança desde o início do uso do canabidiol. Dessa forma, determinou que a Agência de Vigilância Sanitária liberasse a importação da substância para a família. Está comprovado pelos pareceres médicos juntados ao processo que é uma substância eficaz e segura no tratamento desta doença. É óbvio que a Anvisa está livre para continuar os estudos, as pesquisas e acolher as informações necessárias para um futuro registro desse medicamento. E é óbvio também que, se for necessário, a família deva contribuir com a Anvisa, prestando as informações que a autarquia entender necessário nesse estudo, nesse processo, talvez, de registro do medicamento. A gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades, né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. Doutora Larissa, como é o processo para legalizar ou para registrar um medicamento no Brasil? A Anvisa ela é responsável para fazer essa verificação. Na legislação, há uma disposição de que as empresas farmacêuticas, de um modo geral, podem entrar com um pedido junto à Anvisa e aí serão feitos vários estudos para verificar a real eficácia daquele medicamento. E, de uma certa forma, há uma restrição, né? Porque são empresas que têm o devido cadastramento que podem fazer esse pedido junto à Anvisa. E qual é a orientação para famílias que passam por um drama como apresentado na reportagem? Elas têm que tentar essa importação de maneira legal? Sim, elas têm que tentar de uma maneira legal, né? Existem duas formas, vamos dizer assim. A primeira seria administrativamente, fazendo um pedido junto à Anvisa. Você tem que juntar alguns documentos que são essenciais, laudo médico, prescrição, juntar vários documentos para que a Anvisa tenha condições de verificar a pertinência daquela importação. Em casos mais urgentes, né, que até é o caso da Anne Fischer, será necessário ajuizar uma medida judicial, porque a Anvisa, de certa forma, demora um certo tempo, né, existe uma burocracia administrativa e eles tomam uma série de cuidados. Então, a segunda medida seria uma medida judicial. Quem não tem condições financeiras pode buscar a Defensoria Pública. É uma das coisas que eu acho que eles mais fazem lá, pedido de medicamentos, pedido de UTI, eles são um especialista nisso, ou um advogado particular. E terão que ser comprovados nos autos a necessidade do medicamento, então laudos médicos, até pesquisas que são feitas fora do Brasil me parecem muito importantes. Às vezes você vai achar algumas em outra língua, na língua estrangeira, providenciar a tradução. E como neste caso da Anne também já tiveram outras situações que já foram concedidas essa importação, o que importa no final das contas é você assegurar esse direito à saúde e claro que tanto o Poder Executivo como o Poder Judiciário, eles se preocupam para que reste demonstrado que aquele medicamento é realmente pelo menos efetivo e importante naquele tratamento. Juiz Fabrício, em casos que envolvem riscos à saúde, como esse apresentado, a ação é mais rápida? O juiz dá uma prioridade àquele caso? Me parece que as questões que envolvem o direito à saúde, dentro dos vários processos que tem, é realmente um dos mais urgentes. Tanto que no âmbito do Distrito Federal aqui foi reativado o plantão noturno, né, em razão exatamente da necessidade de se analisar com extrema urgência esse pedido. Então, o Código de Processo Civil prevê uma tutela urgente, né, que é a antecipação de tutela para esses casos, e no âmbito do judiciário, realmente são pedidos que tramitam muito rápido, inclusive tem plantão, né, o plantão é muito em razão disso, né? Então, por exemplo, se chegar um pedido 13h30 da madrugada, o juiz plantonista vai acordar o juiz plantonista, vai bater lá, o juiz vai dar a decisão, né, concedendo ou não, né, a medida de urgência para o medicamento ou para o UTI, né? Em relação ao medicamento é um pouco mais difícil, não ser tão urgente assim, né? Que não posso esperar o dia seguinte. Mas mesmo em relação ao medicamento, existe uma tramitação bem preferencial, assim, né? Então, chegou o pedido, naquele mesmo dia vai ser analisado, né? Em UTI e outros casos, não é nem no mesmo dia, na mesma hora, assim, vai ser analisado, porque são questões realmente relevantes, né?
Mas o fato da Justiça garantir a importação do medicamento para essa família apresentada na reportagem não significa que outras famílias têm isso garantido sem recorrer à Justiça também, não é mesmo? Perfeito. Esse processo é um processo individual, né, que analisou a situação específica daquela criança. Então, se outras pessoas quiserem ter, não só esse medicamento que não tem eficácia comprovada no Brasil, mas em relação a outros medicamentos que ainda não tem registro e não tem autorização da Anvisa ou não tem eficácia comprovada no Brasil, vai precisar de uma decisão judicial. Obviamente, isso não quer dizer que vai ser concedido, né? O juiz vai analisar caso a caso se, por exemplo, esse é o único medicamento que pode atender aquele paciente, se não tem outros medicamentos, se no exterior esse medicamento ele tem, né, uma efetividade comprovada, já passou por todos os testes. Então, são vários critérios que são analisados caso a caso. Bom, nós temos uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Como eu posso saber se o medicamento ele é legal e se ele pode entrar no país sem problemas? Doutora Larissa, como ter acesso a essa lista de medicamentos? A Anvisa tem uma resolução e nessa resolução está descrito, né, em seus anexos quais são os medicamentos proibidos, quais são os medicamentos que você pode utilizar. E então, junto à Anvisa, você vai ter essa informação. Agora, juiz Fabrício, se a pessoa vai viajar e toma um remédio controlado aqui no Brasil, se ela vai para o exterior, é bom ela se certificar também para evitar entrar em outro país com uma substância que não é reconhecida lá também? Exato, é uma questão que é super interessante. Então, tem uma série de medidas que você toma antes de viajar para um outro país, né? Então, por exemplo, algumas vacinas, né, se exige uma carteira internacional de vacinas, né? Então, por exemplo, vai para um determinado país que exige vacinação de febre amarela, por exemplo. Então, toda pessoa deve procurar não somente, né, analisar a questão do passaporte, do visto, está tudo ok, mas também essa parte de vigilância sanitária. E o órgão competente, né, a agência competente para verificar essas questões, né, é a Anvisa, né? Então, sempre vale a pena procurar a Anvisa para saber se certificar de tudo isso. Se pode entrar com esse medicamento no outro país e tudo mais. De modo geral, sim, né? Se a pessoa utiliza determinado medicamento, ela pode, né, carregar consigo esse medicamento. Uma sugestão que eu também daria é perguntar na embaixada se aquele medicamento pode ser utilizado ou não. Porque às vezes pode demorar, né, administrativamente na Anvisa e acredito eu, né, e nas pesquisas que já realizei referente a isso, as embaixadas costumam ter esse tipo de informação. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são a advogada Larissa Friedrich Reinert, especialista em Direito Civil, e o juiz Fabrício Castanha Lunardi, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu converso com eles sobre o que pode acontecer com quem não cumpre com o dever quando se trata da saúde. Em alguns casos, essa omissão pode ser considerada um ato ilícito. Vamos ver o que diz o Código Civil. O artigo 186 determina que a pessoa que, por ação ou omissão voluntária, ou ainda por imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927 diz que aquele que causar dano por ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Juiz, o que pode ser considerado um ato ilícito quando se trata de saúde? Essa também é uma questão extremamente interessante e nos remete, eu creio, a três principais temas, né? A questão do erro médico, a questão de omissão, algum problema no hospital em que gera um não atendimento, um atendimento deficiente à pessoa, e também a questão aquela dos pais, né? E um eventual abandono material. Então, em relação à questão do erro médico, para que haja responsabilização, é necessária a prova da culpa do médico, né? Então, a gente tem a responsabilidade civil e subjetiva. A gente precisa de uma ação ou uma omissão dolosa ou culposa, de um nexo causal e de um dano. De outro lado, tem a questão específica da cirurgia estética, né? Em que, nesse caso, não precisa de demonstração de culpa, porque a gente diz que é uma obrigação de resultado. Então, a pessoa contrata determinado resultado e o médico tem que atingir esse resultado. Se tiver algum problema, essa responsabilização civil independe de dolo ou culpa do médico. E também tem a questão dos hospitais, né? Então, em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. E em relação aos pais, né, também existe
essa questão do dever dos pais de promover a saúde do filho, ou seja, proporcionar todas as condições para, né, a saúde do filho. E isso nos remete a diversas outras questões. Uma que eu ressalto aqui é o pai, por exemplo, assim, toda a questão de vacinação, né, promover toda a questão de vacinação e outras questões também nesse sentido, são questões que podem gerar responsabilidade civil, né? Doutora Larissa, a lei também fala na reparação do dano causado. Como é que isso é feito? A princípio, você vai ter que ajuizar uma ação, né, e demonstrar a existência do ato ilícito, o nexo de causalidade, e aí o Poder Judiciário vai ter condições de verificar se realmente houve uma omissão ou se houve uma ação que merece ser reparada. E aí a pessoa pode ter direito a uma indenização material? Sim, ela pode ter direito a uma indenização. Nós temos, tem o dano material, tem o dano moral, tem o dano estético. Então, são diferentes formas de você reparar um dano. Nós temos mais uma pergunta. Vamos conferir. Os pais podem ser responsabilizados se não vacinarem os seus filhos? Doutora Larissa, é dever dos pais cuidar da saúde dos filhos? Os pais realmente eles precisam se preocupar com isso. E é dever deles, sim, proporcionar a devida vacinação dos seus filhos. E eles podem ser responsabilizados se não vacinarem os filhos? Nos parece que, dependendo da situação, poderia, sim, ser responsabilizado. Talvez o Ministério Público ajuizar alguma ação diante dessa omissão, ou até mesmo os filhos, né, depois ficam maior de idade ou algum parente, verificando aquela omissão dos pais, seria cabível sim a responsabilização e inclusive o ajuizamento de medidas para assegurar a saúde daquele menor. Vamos ver a última pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Como fica a situação do médico se os pais ou o próprio paciente não autorizarem o tratamento? O que ele deve fazer? Doutor Fabrício, qual é a orientação para o profissional de saúde? Ele tem que respeitar a vontade do paciente sempre ou ele pode, de alguma forma, ir contra isso? Essa é uma questão bastante complexa porque envolve várias variáveis aí, né? Por exemplo, se é um procedimento de urgência, provavelmente os pais nem estejam ali ou um dos pais está ali e o médico vai precisar tomar uma providência, né, de urgência, uma cirurgia urgente, alguma coisa assim. Existem outras situações, por exemplo, em que pode ocorrer aquele procedimento médico ou cirúrgico, ele tem um determinado risco para o paciente ou para a criança, no caso. Então, é possível que, nesses casos, o médico consulte a família, né? Então, ele pode dizer o seguinte, olha, nesse caso específico aqui, não tem garantia de sucesso, né? A gente tem uma garantia de sucesso de 50%, por exemplo. Então, provavelmente, ele vai ter que consultar a família para a família decidir se quer fazer o procedimento ou não, né? E também tem aqueles outros casos mais complexos ainda que envolvem questões religiosas, né? E aí a liberdade do indivíduo, inclusive a liberdade religiosa, por exemplo. Que é o caso de muita transfusão de sangue que algumas religiões não aceitam. Perfeito. Nesses casos, a gente tem de um lado o direito à liberdade religiosa e do outro lado o direito à vida, né? Então, em diversas situações isso foi judicializado, uma ação tentada pelo Ministério Público, o médico notificava, né, o delegado remetia para o Ministério Público ajuizava a ação e o juiz acabou optando, né, contrabalanceando esses dois direitos, ponderando esses dois direitos, o direito à vida de um lado e o direito à religião do outro, dando preferência ao direito à vida, né, e determinando que se fizesse o procedimento cirúrgico mesmo contra a vontade dos pais. Mas são questões sempre bastante complexas que dependem da análise de cada caso concreto, né? Doutora Larissa, quando envolve um menor, de quem que é a decisão final? Dos pais, do médico, do paciente? Como o doutor estava explicando anteriormente, depende da situação, né? Se for uma situação de urgência, acredito eu que a maioria dos médicos irão tomar todas as providências para que a pessoa fique com vida, né? Que seria o objetivo primordial nesse primeiro momento. Agora, vão existir aquelas situações que, como foi explicado, haverá um risco. Então, dependendo da situação,
o médico não vai querer assumir aquele risco. Você tem que deixar também que a família tenha a oportunidade de verificar com outros médicos se realmente aquela cirurgia é necessária ou não. Então, depende de caso a caso. E será que as pessoas cuidam da própria saúde? É o que você vai saber nas entrevistas feitas pela equipe do Artigo 5º. Os homens realmente têm um certo preconceito de irem aos médicos. As mulheres hoje elas têm mais saúde porque elas realmente têm uma precaução maior. Acho que as pessoas não se cuidam justamente pelo tempo. Trabalham muito, consomem muito produto, muita comida de má qualidade, né? Não faz exercício. Quem sai cedo de manhã só chega à noite, aí não tem um tempo suficiente, ou talvez uma condição financeira, um salário ideal para poder, né, fazer um cuidado que um corpo necessita. Eu tenho um convênio, estou vendo ali por uma opção de exame que é caríssimo. Agora, ninguém pode fazer se não tiver acesso, né? Se não tiver um convênio. As pessoas ou têm um plano de saúde caro ou têm a dificuldade enorme de ficar numa fila do INSS, de algum hospital público, para poder se consultar e às vezes nem consegue, né? Doutora Larissa, a gente viu aí as pessoas reclamando da saúde cara, do plano de saúde caro, que muitas vezes não conseguem o atendimento público. A quem elas devem recorrer quando isso acontece? A ANS, né, Agência Nacional da Saúde, é um dos primeiros lugares que você pode procurar para tentar solucionar esse tipo de questão. Antes mesmo de procurar a Agência Nacional, se o seu plano de saúde não está resolvendo a questão, você também pode se deslocar ao PROCON e tentar tomar alguma medida junto, administrativamente, vamos dizer. E, em último caso, seria o ajuizamento de medidas para tentar resolver a questão. Acontecem muitas situações que as pessoas, vamos dizer de modo geral, não leem o contrato, né? Então, precisa ter esse cuidado especial para verificar quais são as cláusulas contratuais e se realmente o seu contrato permite que você tenha essa assistência mais ampla. Porque tem alguns contratos que são ambulatorial, que eles chamam, né? E outros que te dão direito a ter esse acesso à saúde de uma forma mais integralizada. Existem situações que o plano de saúde coloca certos empecilhos e a pessoa ali na urgência vai e paga pelo exame, né? Ou pela cirurgia. Já existem outros casos que você pode recorrer tanto à Agência Nacional da Saúde ou ajuizando uma medida judicial e você vai ter o seu direito garantido. Juiz, falando agora de saúde pública, muita gente recorre ao judiciário, como a gente já disse aqui, para poder garantir um medicamento, uma UTI ou até uma cirurgia. Nesses casos, o Estado tem que se responsabilizar e providenciar esse tratamento? Sim, o que acontece? O Estado comumente alega na contestação e nas suas alegações, ele invoca argumentos como o princípio da reserva do possível, a questão de que a administração que deve trabalhar com a parte orçamentária, que o judiciário não pode se meter nisso, a separação de poderes, a discricionariedade na alocação de recursos. No entanto, o direito à saúde, como corolário do direito à vida, né, então é um direito extremamente importante, é um direito constitucional, um direito social e também envolve muitas vezes o direito à vida, né, que é o direito fundamental, inclusive de primeira geração. Então, nesses casos, o juiz ponderando os direitos, no caso concreto, de um lado o direito à vida, o direito à saúde, de outro lado a questão orçamentária do Estado, o juiz comumente diz, olha, nesse caso aqui prevalece o direito à vida, né? Obviamente, existem outras situações que vão agregando complexidade. Por exemplo, um medicamento de um custo extremamente elevado, né, quando a pessoa possui um medicamento de custo extremamente elevado, mas o SUS fornece um outro medicamento de eficácia comprovada para aquele caso. Então, obviamente, o juiz tem que fazer todas essas ponderações. Mas, se é um medicamento aprovado pela Anvisa, se tem um comprovante, né, ali de que a pessoa realmente necessita desse medicamento, o juiz vai deferir dando prevalência ao direito à vida e vai obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. Quer dizer que o direito à vida, então, está garantido? Está garantido. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Larissa, juiz Fabrício, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.